usou a palavra organização criminosa para falar do Foro de São Paulo. Diz, foi criada por Fidel Castro, Lula e Chávez. Olha, aí ele falou a palavra Lula, tá? E Chávez. Engraçado, ele falou em espanhol Chávez, não falou como a gente fala em português Chaves. Para mim, isso é para causar um entendimento imediato no ouvido das pessoas. Não precisa nem esperar a tradução. Porque para o pessoal, se você falar Chaves, às vezes a pessoa fala, o quê? Entendeu? Para a gente parece que está falando o mesmo nome, mas para quem fala espanhol, conhece um pouquinho do nome espanhol, não, faz diferença, entendeu? Porque, então, ele usou em espanhol, sempre quando ele falava Chaves, ele falava Chaves. Ele falou Fidel Castro, Lula e Chaves. E numa impropriedade total, né? O Foro de São Paulo, criado em 90, Hugo Chávez não era ninguém na política ainda, sequer o golpe de Estado que ele liderou em 92 tinha sido tentado, então era apenas um militar, instrutor lá das academias da Venezuela. Olha só, fake, né? Mas isso é uma preparação do terreno internacional para que se considere partidos políticos que apoiam Lula sejam considerados criminosos, porque ele falou organização criminosa, Fidel, Lula e Chávez. Então, isso ele está ali preparando o terreno, né? Porque se Lula é parte de uma organização criminosa, sua sustentação política também há de ser, né? Segundo essa lógica bolsonariana que ele está jogando ali. É isso que está sendo dito. Coisa já meio dita no Brasil, mas agora está sendo dita internacionalmente, né? Lembro que muita mídia por aí, quase todas, dizem que Fidel e Chávez são ditadores. Não diz que são exatamente criminosos. Olha só, mesmo a mídia, por exemplo, vendida francesa, não diz a palavra criminosos, diz ditadores. E ele, então, parece... Agora, o Bolsonaro, então, vai além nesse ponto. Ele usa a palavra criminosos. Parece pouco, mas abre espaço para que esses nomes sejam associados ao termo crime, como se tem alertado aqui no Duplo Expresso, né? Crime, associação esquerda e crime, ou resistência, crime, né? Organização popular, crime, né? Vivemos no tempo de Google e busca pelas palavras-chave. Então, vejam por onde podemos chegar a médio e longo prazo. Aonde podemos chegar a médio e longo prazo? Aliás, ele nem precisou reiterar que Lula está na cadeia. Todo mundo sabe que Lula está na cadeia. Ele só usou a palavra criminosa, organização criminosa. Lula está na cadeia, todo mundo sabe, tá? Ele termina esse trecho deixando no ar: o socialismo na América Latina ainda está vivo e tem que ser combatido. Quer dizer, associou socialismo a crime, coisa que nem na Guerra Fria se fazia tanto. O socialismo era mais associado à subversão, e a subversão que deveria ser caçada. E a subversão que deveria ser caçada era mais mesmo associada ao termo comunista. Então, olha só, subversão, ele passou a associar crime, socialismo e crime, mais até do que em certos aspectos na Guerra Fria, tá? Ele termina com a palavra combate. Ele diz que tem que ser combatido, o socialismo. Combate é uma palavra de força, palavra de coragem. A impressão que se passa é que Bolsonaro e os seus sabem o que deve ser combatido. Mas os discursos de esquerda não deixam claro o que deve ser combatido. Ou, quando deixam, dirigem seus combates a alvos secundários ou terciários, ou muitas vezes até manipulados para fazerem gol contra. Gol contra. Bolsonaro se identifica com a democracia. Claro, ele foi eleito. Quem de popular no Brasil, liderança popular, insistiu na denúncia das eleições fraudadas? E para deputado e senador também. Entendam, para o mundo, Bolsonaro pode ser um energúmeno, mas é um energúmeno democrático. Ele foi eleito pelo povo. Foi validado por uma eleição, foi eleito pelo povo. Eu sei que para o brasileiro parece um absurdo, mas para o mundo, ninguém diz exatamente que ele é ditador. Ele foi eleito democraticamente, e ele lembra isso. Ele lembra que ele foi escolhido pelo povo, entendeu? Né? No discurso. Bolsonaro associa liberdade política à liberdade econômica, e fala com orgulho, e diz que o livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. Ou seja, a casa da mãe Joana já está aberta. Isso não é um discurso de um paspalho. Quer dizer, é de um capacho, mas não é de um paspalho. É o discurso que a banca e os grandes interesses internacionais querem ouvir. Ouvir e dizer: tá aí, esse novo presidente fez bem sua lição de casa. Dá para continuar apoiando-o. Ou qualquer um que o substitua fazendo mais ou menos essas mesmas coisas, né? Apesar do fato da esquerda brasileira achar ridículo esse discurso de Bolsonaro, os efeitos desse discurso não têm nada de ridículo. É muito sério e, em muitos aspectos, eficaz. E Bolsonaro não se despreocupou com a comunidade diplomática ali presente, como alguns analistas avaliaram, né?
Ele não se despreocupou com a comunidade diplomática ali presente. Ele sabia muito bem em quem estava atirando e certamente agradou diversos diplomatas de países imperialistas ou alinhados com estes. Né? Ele lembrou e que firmou os acordos do Mercosul com a União Europeia, né? 2 acordos. E que, se não me engano, ainda não estão completamente efetivos. Quer dizer, ele transmite que quer aprofundar esse tipo de acordo, que andou sendo posto em questão em alguns países por causa de questão climática, amazônica, e disse uma frase importantíssima: pretendemos seguir adiante com vários acordos nos próximos meses. Esta é a hiperliberalização do mercado brasileiro, tão sonhada pelos gringos grandes do norte, nunca dantes assim realizada. Ele insiste que está pronto para entrar na OCDE, o que boa parte dos brasileiros vai perceber como sendo ótimo. Finalmente entramos para o clube dos ricos, quando, na realidade, entrando no clube dessa maneira, nunca estaremos no banquete. No máximo, servindo como mordomo. Digamos pouco. Quando, em seguida, ele fala que o seu governo respeita o meio ambiente, não é só questão da gente ficar fazendo chacota e rindo, olha que besterol. Não. Com esse tipo de discurso e prática, Bolsonaro se alinha exatamente com as grandes potências. Preservam, ou dizem preservar, o meio ambiente em casa. E pouco se importam com o meio ambiente quando suas empresas agem nos países do Sul.